nós vamos falar sobre a natureza missional da igreja, dando continuidade à série que o Gabriel abriu no culto retrasado. O passado foi o Abnério, né? No culto retrasado, onde ele já começou a falar um pouco sobre o discipulado nas relações. Vamos ler comigo, por favor, abram suas Bíblias em Mateus 28, do capítulo 16 para frente, tá? É na tela? Olha essa capa bonita que a mídia fez. O negócio é muito chique. Mateus 28, Jay, por favor. Mateus 28, verso 16. Esse é um texto muito conhecido, né? Um texto sobre a grande comissão, e é um texto que me sinto na obrigação sobre falar na missão da igreja, trazer esse texto à frente para vocês, tá? Vamos lá. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos orar rapidinho. Pai, eu oro para que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre mim, para que eu possa ministrar ao coração dos meus irmãos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações para receber como flecha, Senhor, a Tua palavra, Pai. Que eu não venha atrapalhar em nada aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio e aquilo que o Senhor ainda quer construir, Senhor, para o futuro dessa comunidade. Que o Senhor possa nos indicar o melhor caminho para nós seguirmos, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto é um texto muito conhecido, então pode ser que algumas coisas que eu fale aqui você já tenha ouvido de outras pessoas também. Mas tá tudo bem, essa é a ideia sobre pregar, né? A gente insistir em coisas, ensinar coisas que já foram ensinadas 1 milhão de vezes, mas insistentemente nós vamos falar sobre isso, tá? Nesse texto, Jesus ele está ordenando nós como igreja a fazer algo, né? Que é ir e fazer discípulos, certo? Essa é a primeira ordenança, vão e façam discípulos, tá? De todas as nações. Seguindo para cá, né, eu quero lembrar brevemente do convite que o Evangelho nos faz. Então, logo no primeiro capítulo da Bíblia, a gente tem uma família que mora num jardim que é 100% harmônico, um jardim maravilhoso, e onde essa família tinha um relacionamento com o Criador do jardim, algo que na minha cabeça sempre é algo extraordinário. Imaginar que uma pessoa conseguia se relacionar com o próprio Criador e morava num jardim 100% harmônico é algo inimaginável de se ter na nossa frente. A gente, com a nossa mentalidade ocidental, não consegue encaixar, não consegue conceber como é viver uma vida 100% harmônica diante de tudo que a gente está vendo. Mas depois disso, logo no comecinho ainda do livro de Gênesis, a gente vê uma conversa meio atravessada dessa família com um animal que morava também nesse jardim harmônico. A gente pode dizer que foi uma conversa bem atravessada, né? E depois disso, eu espero que todo mundo saiba o que aconteceu, né? Mas, seguindo adiante, a gente vê o próprio Deus se fazendo homem para habitar na mesma terra que nós habitamos hoje. A gente vê a divindade chegando a sentir as mesmas dores que hoje nós podemos sentir, até maiores. Mas isso com um grande propósito, né? Que ainda assim é o propósito que nós vamos entrar aqui adiante, tá? Uma das grandes lições preciosas que o Filho de Deus nos deixou aqui nessa terra é nos relacionarmos, que nós já estamos em uma missão. E essa missão, ela não irá ser inaugurada, nós já estamos nessa missão. Essa missão já está em andamento. E o nosso chamado é para nos relacionarmos. Então, de novo,
Rafael, de novo vocês vão falar sobre relacionamento? Sim, dia após dia, igreja caseira após igreja caseira, culto após culto. Sim, nós vamos insistir nos relacionamentos, tá? Então, você, meu irmão, minha irmã, que fica sempre aí se perguntando, reflexivo, ai meu Deus, eu não sei qual que é o meu chamado. Ai, irmãos, orem porque eu quero descobrir qual que é o meu chamado. Deixa eu te dizer, espero que a partir de hoje você não repita mais isso. Um dos grandes chamados que nós temos é seguir nessa missão, é se relacionar, é fazer parte dessa missão. Então sim, mesmo que você não saiba especificamente se você foi chamado para pregar aos pobres e necessitados dentro de uma comunidade carente, ou se você foi chamado para participar de uma igreja perseguida no Oriente Médio, independente disso, a sua missão já está em andamento, é fazer discípulos por onde você passar. Por onde você passar, certo? Então, eu espero que isso não aconteça mais, certo? Espero que isso não aconteça mais. Mas vamos seguindo, porque brincadeiras à parte, né? O Senhor, Ele nos convida para esse relacionamento profundo, de conhecê-lo, né? De conhecê-lo cada vez mais. Mas não só apenas para conhecer a Ele, mas também, como a gente leu no texto, para que a gente possa fazer aquilo que é a missão de todo cristão, que é fazer discípulos. Mas seguindo, mais adiante ali no verso 19, está escrito, batizando-os e ensinando-os. Então nós temos mais duas ordenanças ali, que é muito importante. Mas antes eu queria só fazer um disclaimer. A nossa missão é fazer discípulos, é propagar a voz do Evangelho por onde a gente passar, mas tem algo muito importante, que eu sempre penso em algumas coisas que já aconteceram, e vou reforçar o ensinamento do Haroldo. O discípulo é de Yeshua, é de Jesus, ele não é seu discípulo. Então, por onde você passar e você fizer discípulos, pelo amor de Deus, gente, não vamos nunca falar, esse aqui, fulano, é meu discípulo. Ciclano, é meu discípulo. Não, o discípulo é de Jesus, certo? Ele é teu amigo, ele é teu companheiro, ele é um mentorado teu, ou você é um mentorado de alguém, certo? Você não tem discípulos, os discípulos são de Jesus, tá bom? Reforço aí, né, do que o Haroldo sempre fala. Então, quando a gente vai seguindo, até aqui eu acho que eu consegui trazer um pouco da ótica dessa natureza missional, né? Que nós fomos sim comissionados para essa missão, desde que nós firmamos essa aliança com Cristo, certo? E eu acho que eu já poderia até parar por aqui, mas a gente vai ver alguns versos para a gente reforçar. Então, Jesus vai dizer lá, no verso 19, portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver Mateus 27, 5, 7, bem rapidinho, acho que nem precisa colocar, tá, Di? São versos bem curtos que eu vou trazer aqui. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, certo? Em Atos 14, 21, 22, diz assim, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, nós temos dois exemplos aqui das Escrituras, onde nós vemos em Mateus, José de Arimateia, sendo chamado de discípulo de Jesus, tá? Então, reforçando essa ideia de que os discípulos são sempre de Jesus. E mais adiante, em Atos, a gente vê o exemplo de discípulos que entraram naquelas cidades e fizeram discípulos, ou seja, ide e pregar o evangelho, fazendo discípulos, batizando. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? O teólogo D.A. Carson, ele vai propor uma seguinte ótica para a obra missionária de Jesus na Terra, que flui a partir do fazer discípulos,
não se resume só a isso, a obra missionária de Jesus na Terra, mas ele propõe essa ideia a partir do texto que a gente acabou de ler da Grande Comissão. Realmente é muito esquisito, né, pregar sem um microfone na mão, porque minha mão fica balançando assim, mas eu vou me concentrar muito bem, juro. E aí ele vai elencar, J. Carson, puxando de novo, né, esse grande teólogo, ele vai puxar a partir de então 3 etapas, né, 3 etapas que está descrito no texto ali da Grande Comissão, que é ir, certo? A primeira coisa que a gente viu, batizar e ensinar o discípulo a obedecer a tudo que Cristo havia ordenado. Então nós temos dentro dessas 3 etapas coisas extremamente importantes da trajetória, da jornada do cristão, e que devem estar inseridas na natureza missional da igreja. Então, a ideia, eu acho que eu nem falei, porém, vou dar 2 passos para trás, só para falar que nós estamos respondendo a 2 perguntas, que era muito importante ter falado isso antes, né? Mas, vou voltar atrás aqui. Essa primeira, que eu já comecei a discorrer, é por que discipular é missional. E a próxima, que a gente vai entrar mais adiante, é como ser um participante ativo dessa missão que já está acontecendo, tá? Então, a gente está seguindo aqui, respondendo essa pergunta de por que discipulado é missional. Por que discipular pessoas? Porque ser discipulado faz parte de uma missão. Então, quando eu falo para vocês que dessas 3 etapas, de ir, de batizar e ensinar, do que o teólogo J. Carson fala, faz parte da natureza missional da igreja, eu estou reforçando a ideia de que nós estamos pregando dia após dia sobre nos relacionarmos. O discipulado também é uma relação. O discipulado não deve ser tratado como algo institucionalizado, certo? Por mais que muitas instituições hoje tratam dessa forma, o discipulado, ele é a consequência do cristão que entendeu o verdadeiro evangelho. Amém? Vocês estão comigo? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido? Maravilha. A gente pode nunca ter ouvido falar sobre isso, mas a partir do momento em que o evangelho vai abrindo as escamas dos nossos olhos e a gente vai começando a enxergar a Cristo, a gente vai começando a entender ainda mais o papel como cristão que nós devemos desempenhar na terra. Essa é a nossa missão. E essa missão já está em andamento. Mais para frente, né, em Atos 8, a gente vai ver alguns versos bem interessantes, alguns relatos que a partir, por exemplo, de Atos 8, a partir do verso 9, a gente tem a história de Simão, que era um mago, e olha que interessante que as escrituras vão descrever sobre esse capítulo aqui, né, sobre esse Simão. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhes atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele, foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão creu e foi batizado. E seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Olha que história interessante, pessoal. Olha que coisa para a gente relacionar com a missão de ir pregar e fazer discípulos. E o ir, eu queria dar um spoiler aqui, não é por si só um minuto, molhar as palavras. O ir não é por si só eu ter que sair do meu lugar, ter que viajar. Deus está me mandando para a Europa, eu vou pregar na Europa. Não pense você que é fácil plantar uma igreja na Europa. Hoje boa parte da Europa não é cristã, né? Então, não pense você que ir para um lugar longe da sua família é confortável, porque é um país um pouco mais desenvolvido do que o Brasil.
enfim, é tão difícil quanto, porque a missão é a mesma, é formar discípulos. Esse ir saia da sua zona de conforto. Aonde você estiver, que você fale, que você possa pregar as boas novas. Aqui, em Atos, é um livro descrito onde a gente não tem coisas que reafirmam de fato doutrinas bíblicas por si só, mas são relatos que são contados da história desses discípulos, desses apóstolos que seguiram adiante a mensagem do Cordeiro de Deus. Então, olha que interessante essa história de Simão o Mago, porque ele era uma pessoa que realizava mágicas, realizava feitiçarias. E isso por si só chamava atenção. Isso se parece com alguma coisa que a gente vive hoje, gente? Isso se parece com alguma coisa que existe ainda hoje nos nossos tempos contemporâneos que nós estamos vivendo? Existem ainda pessoas que são magos, eu posso dizer, que estão realizando visões e coisas afins relacionadas, mas que não trazem nenhum tipo de edificação para o corpo de Cristo. Não é tão diferente daquilo que a gente vivia. Hoje nós temos magos que estão transformando o evangelho em algo que possa ser deturpado para você é o amor de Deus, a fraqueza de Deus. Certo? É tão diferente quanto Simão? Será que essas pessoas estão tão longe do que está descrito aqui no livro de Atos? Às vezes a gente coloca essas pessoas, esses relatos, há muito distante, mas eles acontecem, só que de formas diferentes no nosso tempo. Mas o algo interessante é que Simão teve seus olhos abertos. E assim que ele teve seus olhos abertos pela pregação das boas novas através de Filipe, um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus, ele foi batizado. A gente não leu, mas se segue ali nos versos seguintes, a seguinte expressão. Ele começou a ficar tão maravilhado que por ser um mago e por receber dinheiro por aquilo que ele fazia, ele quis dar dinheiro a Filipe, o discípulo de Jesus. Então ele identificou, olha, você teve os seus olhos abertos, porém você ainda está com o seu coração no lugar errado. Gente, vamos prestar atenção aqui um minuto. Você teve os seus olhos abertos, foi batizado, mas seu coração ainda está no lugar errado. O seu coração ainda está pensando nas referências que você teve anteriormente em sua vida. A obra de Deus não está relacionada com o dinheiro, não está relacionada com o pagamento por aquilo que eu enxerguei, por aquilo que eu vi, por aquilo que eu entreguei para você. Então, se você foi batizado por mim, se você viu um discípulo de Jesus realizando milagres, obras durante as suas missões, você não vai querer conferir para ele dinheiro. Ou seja, você não vai querer conferir para ele uma resposta carnal para aquilo que é divino. Certo? Então, é um relato muito interessante para a gente entender que dentro da missão nós encontramos desafios. Pessoas que foram batizadas recentemente e que elas precisam do reforço de pessoas mais maduras para identificar falhas no nosso coração. Todos nós precisamos disso, falhas no nosso coração, que ainda estão relacionadas com a velha natureza. Isso aqui corresponde à natureza missional da igreja. Isso corresponde a como nós, como discípulos, devemos nos comportar frente à nossa missão. Seguindo mais um pouco adiante, tem alguns versos lá a partir, ainda em Atos 8, mas lá nos versos 32 a 38, nós temos a história de um eunuco que lia as Escrituras, e Filipe também estava ali presente, nessa leitura. E ele perguntou, de quem ele está falando? De quem que é esse profeta que está falando? Está falando dele mesmo? Está falando de algo que vai acontecer, e etc. E Filipe começou, a partir de então, pregar o evangelho para ele.
Então, a partir da pergunta, a partir daquele recorte das escrituras do profeta, que o eunuco estava lendo, a partir dali, ele começou a pregar o evangelho para aquele eunuco. Até que então, eles chegaram a um lugar onde tinha um rio, onde tinha águas. E o eunuco fala: o que me impede de eu ser batizado, Filipe? E Filipe vai responder: se você crê, está tudo certo, meu irmão, vamos lá, dar um mergulho. Vamos fazer isso acontecer. Então, a partir desse recorte, a gente começa a entender. Olha que interessante. Fui perguntado sobre algo. Já aconteceu com alguém aqui? Ser perguntado sobre algo do Evangelho? Como é que é lá na sua comunidade? Como é que é lá? O que é a igreja caseira que você tanto fala que tem na quinta, na sexta, na quarta-feira? O que é esse negócio que vocês falam de relacionamento de aliança? Já aconteceu isso com alguém? Acho que já aconteceu com a maioria de nós aqui dentro. E a partir de então, o desenrolar da história do Evangelho começa a ser pregado para essa pessoa. Até que ela crê, e por crer, ela vai ser batizada. Certo? Mas ao seguir, essas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser discipuladas. Irmão, a graça de Jesus Cristo, ela nos permite amar e respeitar o nosso irmão, apesar dos seus erros. E é para isso que existe o discipulado. Então, esquece esse papo de, estou precisando ficar um pouquinho sozinho. Certo? Esquece esse papo de, hoje eu não vou, hoje eu estou muito mal. Esquece esse papo de, não sei, não estou muito afim de socializar hoje. Certo? Vamos esquecer esse papo de, esse negócio de se aprofundar em relacionamento está sendo muito difícil, está sendo muito complicado. Gente, eu estou falando porque eu passo por isso. Eu passo por isso. E eu vou testemunhar da minha casa, que a gente tem um combinado, eu e minha esposa. Um dia está tudo bem. Um dia, se eu falar, vou ficar mais quietinho hoje, está tudo bem. No outro dia, ela está ligando para o Renan, para o Gabriel, para o Vitor, está ligando para todos os meus amigos. O Rafael não está bem, vem aqui. Queira eu ou não. Por quê? Porque há cura nos relacionamentos. Há cura nos relacionamentos, e não é à toa, gente, que a gente fala sobre isso dia após dia. Não é à toa que a gente reforça essa mensagem, é porque nós fomos transformados por isso. Nós fomos transformados por andar ao lado de pessoas que conseguem ter a sensibilidade de não só olhar para a nuca do irmão no domingo, mas de perceber a afeição do seu irmão, quando ele te cumprimenta no domingo ao chegar, quando ele te cumprimenta na igreja caseira ao chegar, ou quando ele te manda uma mensagem inesperada no meio da semana e você desconfia, está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Me promete que vocês vão esquecer esse papo de ficar sozinho. E eu não estou falando aqui, tá, gente, de momentos de solitude, que são momentos biblicamente comprovados e que Jesus exercitou de ir ao monte e estar com o Pai. Não estou falando desse momento de solitude, esse momento ele é importante. Momentos de meditação na palavra, de reflexões bíblicas, momentos de ênfase na adoração a quem Ele é. Você praticar em casa, enxergar o Cristo que nós adoramos coletivamente no culto. Porque essa reunião é para exercer essa ideia coletiva de adoração. Essa reunião nada mais é do que agrupar pessoas que amam a mensagem do Evangelho, que amam a Cristo Jesus, a ponto de chegar aqui e não precisar que o louvor seja extremamente maravilhoso, completamente harmônico, ou que a palavra seja muito agregadora para a sua vida espiritual, mas porque você já é suficiente em Cristo, em quem Ele é. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Então, eu não estou falando contra momentos em que você precisa estar só com Cristo.
não estou falando momentos em que você precisa de fato desse momento de solitude, mas eu estou falando nos momentos em que a sua carne, os momentos em que a sua velha natureza está indo contra a natureza missional da igreja, está indo contra a natureza do que é viver a realidade do Evangelho, que é estar entre os irmãos, compartilhar entre os irmãos, discipulando uns aos outros, tá? Então, vamos responder a próxima pergunta, tá tudo certo? Vocês estão comigo? Acho que deu para responder um pouquinho do porquê, né, que discipulado é missional, porquê que é nossa missão fazer discípulos. Vamos seguindo aqui adiante para a próxima pergunta, então, de como que eu faço, acabei de explicar que é missional. Então, Rafael, como que eu faço para participar ativamente dessa missão? E a resposta nada mais é do que algo muito simples e objetivo, que é sendo um discípulo e discipulando pessoas. Se você está fazendo isso, não importa se dentro da porta da sua casa, dentro da sua família, ou fora do seu país de natureza, longe da sua família, discipulando pessoas em outros países. Não importa, se você está fazendo discípulos, está sendo discipulado, você está participando ativamente dessa missão. Então, ser discípulo é viver sob o senhorio de Cristo e naturalmente isso se expressa em obedecer o chamado de fazer novos discípulos, tornando o discipulado o próprio meio, né, e objetivo dessa missão cristã. O discipulado, como o Gá mostrou no primeiro episódio dessa série, se você perdeu, já está lá no YouTube, entra lá, Movimento Basileia no YouTube, e vê a última pregação do Gá. Ela é algo que constitui uma relação bilateral. E o que significa isso, né? Significa basicamente que se eu tenho o interesse em crescer em relacionamento com Cristo, né, em relacionamento com os irmãos e aprender como lidar com certas adversidades da vida, né, eu tenho que buscar alguém para me discipular, certo? Eu vou buscar alguém para fazer esse papel de me mentorear, de me discipular nessas áreas da minha vida que estão deficitárias, certo? Por outro lado, quando eu vejo que tem alguém, né, que é mais novo que eu na fé, ou até mesmo que está com alguma dificuldade em alguma área, perdido em alguma área da sua vida, e eu identifiquei isso, mesmo que é o irmão mais maduro, mas eu identifiquei que ele está com alguma área deficitária na vida dele, e que eu posso ajudar. Eu posso propor para esse irmão que eu vou cuidar dele nessa área. Então eu estou me oferecendo para discipular essa pessoa, para mentorear ela naquela área específica. Ou seja, é bilateral, porque eu vou estar sempre discipulando alguém, mas por outro lado eu vou estar sempre precisando de discipulado. Ou seja, ao mesmo tempo, né, que eu estou discipulando alguém, também estou sendo discipulado, todos nós precisamos ter esse relacionamento entre um e outro. Você nunca vai ser um megazord, você nunca vai ser o próprio Cristo na terra que não precisa ser discipulado. Até porque ele foi discipulado pelo Pai. E diz as Escrituras que tudo que ele fazia era porque o Pai fazia. Não fazia nada por eles, por ele mesmo. Ele fazia porque o Pai fazia. Então, ele fazia o que era reflexo daquilo que ele enxergava do Pai. Então, constituir essa ideia de estar discipulando e discipular, ela é extremamente aplicável na nossa vida prática. Ou seja, você está na sua igreja caseira, acabaram de chegar pessoas novas. Essas pessoas, elas vão começar a se relacionar umas com as outras, certo? Se a pessoa entrou na igreja caseira e você percebeu algo, você não precisa esperar o pastor da igreja caseira. Você precisa ir lá comunicar ao pastor da igreja caseira: olha, eu percebi algo com fulano de tal, da família XYZ, e eu estou pensando sobre isso, o que você acha? Meu irmão, se você é maduro o suficiente para discernir isso dentro da sua família, você e sua esposa, faça isso, faça isso. Chame para tomar um café, chame para almoçar, chame para jantar, chame para chegar mais cedo no domingo para tomar um café ali na padaria da esquina e vocês terem um tempo de troca.
mas execute aquilo que é sensibilidade da nossa vida dentro dessa natureza missional, que é perceber. A gente vai sempre precisar olhar com muita atenção e muita sensibilidade para todas as pessoas que chegaram e já estão. Então, quem está entrando vai precisar, ao longo de toda a carreira dela, junto com a gente, vai precisar desse olhar. Mas aqueles que já estão desde o início dessa plantação do movimento Basileia, eles também estão precisando disso. Eles também estão juntos nessa missão. Não só em discipular, mas em também ser discipulados, certo? Então, a nossa liderança, por exemplo, nunca vai ser uma liderança intocável. Meus irmãos, está aberto aqui para vocês a liberdade, se vocês me verem fazendo algo muito errado, vocês virem falar comigo, livremente. Rafa, eu vi algo e eu não gostei. Rafa, eu percebi algo e eu não gostei. Isso deve acontecer. Não é porque eu, o Renan e o Gabriel temos algo a ver com a liderança, nós somos intocáveis, de forma nenhuma. Nós estamos totalmente no mesmo barco que vocês, certo? Então, vamos se atentar para isso. Vamos seguir aqui. Tá tudo bem? Certo? Maravilha. Vamos seguir aqui. Tem dois camaradas aqui que eu quero citar, que entenderam isso muito bem, que é o Billy Graham e o John Stott, que em 1974 fizeram um ajuntamento com uma galera, né, que esse ajuntamento deu início, né, ao que foi conhecido como o Pacto de Lausanne. Basicamente, o Pacto de Lausanne ele vai ser um compromisso mais global entre os cristãos, envolvendo a unidade da igreja, envolvendo essa ideia missional da carreira que nós estamos seguindo e dessa missão que já está acontecendo, né? E reconhecendo a autoridade das Escrituras e a centralidade de Cristo, tá? Então, vai destacar a necessidade de cooperação entre as igrejas. Então, aqui nós estamos sendo igrejas, e tem outros lugares sendo igrejas, corpo de Cristo. Ele vai ressaltar a necessidade dessa interação entre as partes do corpo para a realização e o apontamento até que o Senhor venha, certo? Até o retorno de Cristo. Então, é algo bem importante que lembra que a nossa missão ela não é algo opcional. Mas desde que nós firmamos essa aliança com Cristo, ele é um chamado divino para proclamar que Cristo, ele é o nosso Rei e Salvador para todas as nações, certo? E continuando, né, sempre vivendo uma fé que transforma não só as nossas palavras, não só a nossa vida, mas transforma as nossas ações, certo? E aí vamos seguindo aqui, Paulo no capítulo 1 de Romanos, ele vai dizer o seguinte, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu Filho que, segundo a natureza humana, totalmente homem, certo? Era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado com poder Filho de Deus, totalmente Deus. Temos as duas naturezas, totalmente homem, totalmente Deus, sendo cada vez mais declarada aqui pelas Escrituras, certo? Pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios, à obediência da fé por causa do seu nome. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Nós vemos aqui que Paulo está declarando que Jesus, ele tem a sua natureza humana, descendente de Davi, mas também tem a sua natureza divina como o próprio Filho de Deus, como o próprio Deus que se encarnou. E dizendo para aquelas pessoas naquele momento o seguinte: vocês fazem parte disso aqui. E vocês podem receber, vocês receberam, né? Recebemos a graça, ele fala, vocês receberam a graça
do apostolado para pregar o Evangelho, para falar sobre Jesus Cristo. Olha que importante isso. Então, se nós firmamos essa aliança, nós já recebemos essa graça de Deus para falar sobre o Evangelho. Então, não tenha medo, meu irmão, de, eu não sei por onde começar. Eu não sei qual forma eu inicio. Se você já conhece minimamente o escopo do Evangelho, conta a história da forma mais simples possível que você consegue contar. Isso vai chamar atenção para alguns pontos. E aí, provavelmente, essa pessoa que está sendo, que você está ali falando do Evangelho, ela vai ser direcionada para alguma coisa que chamou a atenção para ela. Pode ser para alguma coisa relacionada a perdão, pode ser alguma coisa relacionada a pecado, pode ser alguma coisa relacionada a aliança, a arrependimento, mas alguma coisa vai chamar a atenção dela. E a partir de então, você vai começando a falar sobre esses temas isoladamente. Então, não tenha medo, não tenha receio de falar da forma mais simples possível, porque nós recebemos essa graça através da aliança com Cristo Jesus para falar sobre esse Evangelho. Então, naturalmente, quem vai fazer esse trabalho da conversão é o Espírito Santo. Certo? E aqui nós cremos, espero que todos creem, que o Espírito Santo está agindo a partir de nós, não através daquilo que nós estamos fazendo por si só. Mas a partir de nós, a partir da graça que foi derramada enquanto você está falando, Ele está agindo através desse mundo espiritual que está acontecendo ao longo da nossa vida, certo? Tem algo espiritual acontecendo enquanto eu estou pregando essa mensagem. Algo que pode estar acontecendo dentro do seu coração, certo? E nós cremos nisso. Então, a ação do Espírito Santo pode não ser visível, pode ser visível no momento ali com curas e etc., mas pode não ser tão visível aos olhos nus, mas ela está acontecendo, certo? Ficou claro? Beleza, vamos ver rapidinho aqui o texto de Lucas 24, onde ele vai corroborar dizendo o seguinte, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que cumprisse tudo o que a meu respeito foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em meu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Verso 49 vai dizer, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Uau! Uau! O próprio Cristo dizendo, haveria o Cristo de padecer, de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Ele segue dizendo que isso aconteceria para que fosse pregado o arrependimento para perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Segue dizendo, vocês são as minhas testemunhas. Aquele que é a testemunha de Cristo é aquele que entendeu de fato a mensagem do Cordeiro, a mensagem do padecer e do sofrer de Cristo na cruz. E se você entendeu essa mensagem, você se torna uma testemunha dessa morte cruel do próprio Filho de Deus. E sendo testemunha,
você vai fazer o progresso das 3 etapas que o D.A. Carson fala. Você vai ir, vai batizar e vai ensinar as pessoas com quem você anda a viver sobre os ensinamentos, sobre os mandamentos de Cristo Jesus. Isso é muito relevante. Muito relevante. O próprio Cristo nos dizendo, vocês são testemunhas dessas coisas. Tá? Então, vamos seguindo aqui. O Fábio Coelho ele vai resumir da seguinte forma, e de uma forma bem precisa, eu diria, essa parada da grande comissão. Ele vai dizer assim, a grande comissão ela se resume ao envio dos discípulos do reino pelo próprio rei para serem suas testemunhas até os confins do planeta Terra. É um envio alicerçado na autoridade do Filho do Homem, o Deus e Rei, aquele que envia os seus súditos para a missão. Os participantes da missão apostólica são empoderados pelo Espírito de Cristo, a fim de pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as etnias, batizando-os e os instruindo com base na doutrina de Cristo. Eu acredito que esse resumo que ele faz, ele é bem preciso, porque ele está elencando os pontos onde Cristo tem toda a autoridade, ou seja, a gente começou lendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Então, não é que foi dada alguma autoridade, não é que foi dada mais ou menos uma autoridade. Eu tenho alguma autoridade. Não, toda a autoridade foi dada. Foi dada por quem? Foi dada pelo próprio Deus, pelo Pai. Então, a partir dessa oração descrita por Jesus, toda a autoridade se segue quais versos? Vão e façam discípulos. A partir do quê? A partir da autoridade que foi dada pelo Filho, certo? Então, nós temos uma relação onde não por nós, né, não pela nossa apologética, não pelo nosso conhecimento teológico, né, não porque Deus me deu uma graça um pouquinho melhor ali de falar sobre o Evangelho. Eu reconheço, Deus me deu uma graça ali que eu sei falar assim sobre o Evangelho e tal. Ei, calma aí. Calma aí, meu amigo. A graça foi dada para todos nós. Uns são mais corajosos, uns são mais ousados em falar do nome de Cristo. Mas eu oro sobre a igreja agora para que todos nós tenhamos ousadia por onde nós passarmos para pregarmos a mensagem do Evangelho. Para que nós possamos ser testemunhas vivas desse sangue que foi derramado, e que ele não seja um sangue desperdiçado por pessoas, por famílias que não entenderam que a missão não é simplesmente subir ao palco e cantar uma canção, ou estar aí sentado na cadeira recebendo algo. Não, a missão é ir e fazer discípulos, por onde você passar, certo? Então, eu oro para que todos nós recebamos a ousadia de Cristo Jesus, porque a graça nós já recebemos, e que não haja em nós nenhum tipo de ego, que não haja em nós nenhum tipo de melindre sobre saber mais ou menos de teologia. Todos nós estamos debaixo do mesmo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Maravilha. Complementando isso, nós temos o teólogo Timothy Keller dizendo o seguinte, eu já vou encerrar praticamente no meu tempo aqui recorde, mas ele vai dizendo o seguinte: em suma, Deus não está simplesmente enviando a igreja em uma missão. Deus já está realizando a missão. E a igreja precisa se juntar a Ele. Isso, portanto, também significa que não basta a igreja apenas criar um departamento de missões. Não, ela deve existir para ser totalmente
uma missão. Aleluia, irmãos. Aleluia. Porque essa missão que já está acontecendo, nós queremos ver a Basileia desempenhando o seu papel como corpo de Cristo. Que nós nunca estejamos em um lugar de fazer algo diferente, algo novo, mas que nós possamos ecoar a voz dos profetas, dos discípulos, apóstolos, que nós possamos ecoar a mensagem de Cristo na íntegra, e que nós não venhamos a criar algo novo, algo belo, luzes, shows, câmeras das mais sofisticadas, tudo do mais belo. Sim, ele merece excelência, mas não, ele não quer que essa excelência seja para demonstrar a glória que você quer para si, a glória que o nome estampado da sua igreja possa crescer. Não, ele quer famílias em chamas distribuindo a mensagem do Evangelho. E quando as famílias em chamas fazem parte de uma comunidade, essa comunidade sim faz parte dessa missão. Essa comunidade sim está fazendo parte ativamente. Então, meu amigo, minha amiga, se você está aqui e você está fazendo isso, você está mantendo a sua família em chamas dentro de casa, parabéns, você está participando ativamente da missão de Cristo Jesus, da missão, da natureza missional da igreja, que é discipular pessoas. Se você discipula a sua esposa, se você, esposa, discipula o seu esposo, os seus filhos, parabéns, você está fazendo parte ativamente da missão de Cristo na terra, da missão de nós como cristãos, como igreja por si só na terra, como corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Então não se sinta mais, não se sinta menos por aquilo que tem acontecido, pelos frutos que nós temos colhidos como igreja. Isso é apenas a misericórdia e a graça de Cristo sendo derramada sobre nós. Isso é apenas os frutos do próprio Evangelho, os frutos que o próprio Cristo tem derramado. Então, aquilo que nós temos visto na nossa igreja caseira, aquilo que nós temos visto na nossa vida, no trabalho, na família, glória a Deus por isso, mas que seja dada toda a honra e toda a glória a Deus a todos os momentos, e que nos domingos a gente venha aqui para simplesmente explorar e extrair o que nós temos de dentro de melhor e entregar para Ele em conjunto. Entregar para Ele coletivamente. No fim dos tempos, e os músicos já podem subir, nós temos algo que vai ser a maior campanha missionária de todas, o maior avivamento da história. Nós temos aquilo que vai ser uma explosão missionária que irá acontecer nos últimos tempos. Então João 5 vai relatar, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim, certo? Mas, eu li Mateus 24, me confundi aqui, em Atos 1:8, vai descrever assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mais para frente, em João 5, agora de fato, vai dizer: então Jesus lhes disse, em verdade, lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Nós vamos terminar com 2 trechos que são maravilhosos. 1 Pedro, capítulo 2, e João 20. E eu peço que vocês prestem muita atenção. Eu sei que é um pouco difícil enquanto os músicos vão se arrumando, eu sei que é difícil, às vezes, tira um pouquinho a atenção. Nosso irmão Renan, com seu TDA não diagnosticado, mas que a gente sabe que ali tem alguma coisa assim, né? Algum déficit de atenção ali, mas glória a Deus por isso. A gente sabe que ele se perde um pouquinho, mas, por favor, prestem atenção, porque são versos
maravilhosos e preciosos, e eu quero terminar com esses versos e quero orar para que nós possamos sair daqui transformados pela palavra de Deus, entendendo que nós fazemos parte dessa missão de fato. E nós vamos seguir a série, já adianto vocês, a série de fato, ela vai ter algumas quebras, então... ela vai ter algumas quebras. Nós tivemos a Abnério no culto passado, nós vamos ter outras visitas, e glória a Deus por isso. Nós temos pessoas que estão vindo aqui ministrar, estão vindo aqui, e que nós temos assim convicção de que o Senhor tem feito algo sobre isso também, nessa temática. Mas se atentem todos de acompanhar a série toda. Então, se você perdeu o primeiro capítulo, é importante você assistir. Esse é o nosso melhor Netflix que nós podemos oferecer para vocês. Quem aí gosta mais de Disney Plus ou de HBO, enfim, Apple TV, quem é mais chique aí. Mas essa é a melhor série que nós podemos fazer. Essa é a melhor coisa que nós podemos entregar para vocês. Assiste o primeiro capítulo se você perdeu. E se ao longo de toda a trajetória, de toda a jornada, você perdeu alguma coisa, sempre volte. Vai estar lá o Danny Boy fazendo um trabalho incrível ali, toda a mídia, para colocar as ministrações a tempo. A gente vai fazer uma playlist para colocar todas elas na sequência, depois ficar um negocinho bem legal, bem bonito de sempre, todo mundo reforçar os ensinos que foram pregados. Então, nós vamos falar sim sobre discipulado, e discipulado, e discipulado, e discipulado. E nós não vamos nos cansar de falar sobre isso. Então, já dando um spoilerzinho, nós vamos falar sobre discipulado no trabalho, na família, discipulado no louvor. Nós vamos falar sobre o discipulado e a relação com o fim dos tempos. Então, não perca de fato essa série na íntegra, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo extraordinário com a nossa comunidade. Eu sinto uma impressão no meu coração de que o Senhor tem trabalhado cada vez mais através dos relacionamentos, do crescimento do corpo de Cristo aqui dentro do movimento Basileia, em torno de algo que a gente não consegue exprimir o quanto isso muda pra gente, o quanto isso é transformador. Então a gente sempre vai estar muitos passos atrás daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo aqui. A gente vai estar sempre muitos passos atrás. Então cabe a nós correr um pouquinho atrás para que minimamente a gente consiga ter essa base que os cultos de domingo traz através do ensino, certo? Então, vamos ler 1 Pedro 2, e eu vou ler e vou emendar direto na oração. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. E de fato, agora para encerrar, o Evangelho de João, no capítulo 20, vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo.